Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E quais os melhores fundos imobiliários para aproveitar agora? A gente está com aquela tendência de queda da taxa Selic, já está acontecendo e já vou te antecipar aqui. Estou muito de olho em fundos imobiliários de shopping e fundos de papéis. Você vai entender muito bem isso aqui no vídeo hoje, mas a gente já vai logo compartilhando a tela, porque o que acontece? Veja essa notícia aqui que eu achei bem interessante, ó. Fundos imobiliários que pagam dividendos acima do CDI já subiu para 69. Então aqui, só rapidamente numa matéria como essa, a gente vê que tem muito fundo imobiliário só em dividendo pagando mais do que a taxa Selic, né? Então por que eu trago esse ponto aqui? Porque cada vez mais o brasileiro vai se acostumar com os investimentos nos fundos imobiliários. É muito fácil de entender o potencial dessa classe de ativos e esse cenário de taxa Selic, sem sombra de dúvidas, é positivo para os FIIs, os fundos de investimentos imobiliários. Eu costumo brincar por aí que vai ser a nova poupança do brasileiro. Os fundos imobiliários vão ficar tão conhecidos, tão famosos, que vai ser a nova poupança. O pessoal vai começar a esquecer um pouco aquele dinheiro na poupança que não rende nada e vai começar a entrar aqui no mundo dos fundos imobiliários e já tem acontecido. Olha que interessante, eu consegui essa matéria aqui, essa pesquisa que o pessoal da XP preparou sobre a perspectiva dos fundos imobiliários e veja a evolução do interesse dos investidores, dos brasileiros para os fundos imobiliários. Nesse momento está aqui, ó, em janeiro de 24, foi a última data dessa pesquisa, aumentando bastante o interesse, já aqui em 69%. Veja que é muito mais, o interesse do brasileiro está muito maior em fundos imobiliários agora do que há um ano atrás. Obviamente, por causa desse movimento da taxa Selic, o brasileiro está procurando maneiras de ganhar mais dinheiro do que apenas na renda fixa. E aí sim, os fundos imobiliários entram aqui, são um prato cheio para isso. E aí, galera, já a gente indo para a prática aqui, para a gente achar as melhores ideias de investimento para fundo imobiliário agora, a gente precisa ver um pouquinho do cenário como um todo. E como eu disse, né, a taxa Selic influencia muito, a inflação influencia muito. Eu já vou compartilhar aqui na minha tela mais uma matéria aqui, ó, Selic em 10,75. Quais são as oportunidades? A gente precisa deixar claro aqui para você mais uma vez que momentos de queda da taxa Selic são propícios para os fundos imobiliários. Isso historicamente, tá? Esse gráfico ele mostra isso aqui bem claro para nós. Por exemplo, lá em 2011, a gente teve uma queda da taxa Selic, que é essa linha preta que está aparecendo aqui, de mais ou menos 5%. O que aconteceu com os fundos imobiliários? Subiram 40%, né? Se valorizaram. A grande média dos fundos imobiliários medido pelo IFIX, tá? Isso aconteceu também de novo lá em 2016, com uma queda de mais ou menos 7% na taxa Selic, os FIIs subiram 31%, e agora aqui em 2022, 2023, a gente está vendo esse mesmo cenário. Está vendo essa linha amarela que representa os fundos imobiliários subindo, enquanto a linha preta da taxa Selic caindo, né? A gente já viu isso acontecer, né? E nos últimos 12 meses, veja que o retorno dos fundos imobiliários está muito interessante. Fundos de tijolos, por exemplo, já valorizaram 26%, fundos de shopping já valorizaram 31%, mas ainda tem oportunidade em fundo de shopping, ainda tem oportunidade em fundo de papel aqui, mesmo com essa valorização. A gente vai começar a falar sobre isso, também olhando essa outra matéria aqui, que o pessoal nos destaca justamente essa parte, tá? Com o cenário de queda da taxa Selic, fica positivo para quem? Afeta diretamente os fundos de tijolos. Por quê? É a economia real. Aqui cita-se galpões logísticos, shopping centers e escritórios. Por que isso, pessoal? A taxa Selic, né, ela é determinada pelo Banco Central, é o valor da taxa de juros no Brasil, né? Então a gente fala que quando isso está caindo, o dinheiro no tempo fica mais barato. Porque se você pega um empréstimo e você paga 10% ao ano, é melhor do que se você pagasse 14% ao ano. Então a queda da taxa Selic favorece a economia real, né? Mais pessoas querem investir em galpões, em varejo, etc. A economia real mesmo. E para ter economia real, você está falando diretamente em imóveis, né? Diretamente e indiretamente, porque precisa muito dessa economia real. Por isso que cita-se galpões logísticos, shopping center e escritórios, né? Poxa, obviamente escritórios, eles tendem a valorizar, né? Ter mais aluguéis se mais empresas
quiserem alugar, né? E essas empresas, essa parte administrativa das empresas, só vai ter dinheiro para alugar novos escritórios se a empresa estiver bem desenvolvida, seja lá o setor que ela fizer os seus produtos, né? Seja serviços, tecnologia, varejo, etc., precisa de um escritório físico, essa empresa tem que estar saudável. Assim como os galpões de logísticas, né? Que tem muito a parte do e-commerce, né? Ou então setor automobilístico, ele precisa que esses setores se desenvolvam. E a taxa Selic favorece isso, porque o dinheiro no tempo fica mais barato. Mas, o que a gente vê aqui? Setor de lajes corporativas, um pouquinho mais demorado, né? Eu acho que está num cenário positivo, mas vai demorar mais para valorizar. Galpões logísticos já está bem precificado, digamos assim. E os shopping centers, né? Porque aí é o dinheiro da população, né? Ali na veia, né? Quem surfa a melhor queda da taxa Selic é shopping center e renda urbana, né? Porque a população com mais dinheiro para consumir vai consumir aonde? Em shopping e em lojas de departamento. Então, os shopping centers são a classe de ativos que mais deve valorizar em 2024, embora já tenha valorizado bastante, ok? E dentro desse setor, um fundo imobiliário que está barato, e eu consegui esse relatório aqui junto com a XP também, que se chama VISC11, ok? Então daqui a pouco eu vou falar sobre ele, por quê? Porque a gente não pode esquecer sobre os fundos de papéis, tá? Vou voltar aqui nessa matéria, justamente por isso, ó, os fundos de papéis estão aproveitando esse ritmo lento de queda. Porque pensa aqui comigo, olha só, você pode falar para mim, pô, Ricardo, mas para que eu vou comprar um fundo de papel se a taxa Selic está caindo? Sei lá, a previsão para o final de 2024 é a taxa Selic pagar mais ou menos 9% ao ano. Para que eu vou comprar um fundo de papel então? Porque um fundo de papel ele tem muitos contratos ou atrelados ao CDI ou ao IPCA. Porque pensa comigo, se a taxa Selic for 9, um fundo imobiliário de papel vai pagar 11% ao ano, 12%, até 13%, alguns fundos mais seguros, né? Então a gente não pode fechar o olho para o fundo de papel, né? Ainda mais comprando num valor justo ou comprando barato. Você está comprando algo que vai te gerar valor para o longo prazo. Vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu falei mais sobre fundos de papéis, beleza? E para comprovar isso, eu tenho uma outra informação que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Por exemplo, ó, os fundos de papéis, na média, estão com PVP de 0,96. Isso quer dizer que, na média, os fundos imobiliários estão baratos, tá? Um baita de um desconto? Não, só estão um pouco baratos. O valor justo seria 1. Aqui está 0,96. A gente poderia dizer que é 4% de desconto. Mas se você aproveitar esse momento onde os FIIs de papéis estão baratos para você comprar para o longo prazo, eu acho uma baita de uma estratégia legal. Até porque, veja essa outra informação aqui que é importante. Se a gente pegar os fundos de papéis e comparar ele com a NTNB, o que é isso? É o Tesouro IPCA 2035. Um Tesouro IPCA está remunerando 5,6% acima da inflação. Já os fundos de papéis, eles estão com um ágio, aqui um dividend yield anualizado maior, tá? Então, você está comprando algo que vai te gerar muito mais retorno no longo prazo. Facilmente, com esse cenário aqui, a gente consegue imaginar um fundo de papel pagando cerca de 11%, 12% ou 13% ao ano. Então, não é nada mal. Não esqueçam dos fundos de papéis, tá bom? Eu quero falar aqui agora sobre fundo de shopping, quero falar sobre o VISC, mas a gente não pode esquecer fundo de papel, tá bom? Porque eu vejo um monte de gente falando, não, agora é hora de tijolo, vende tudo que é papel e vamos todo mundo para o tijolo. Não, uma carteira de investimentos ela precisa ser balanceada, beleza? Já aqui na tela então esse relatório sobre o VISC 11, tá? A recomendação aqui da XP, assinada pela Maria Fernanda Violatti, é de compra. Por quê? Porque eles enaltecem aqui principalmente essa diversificação do fundo. Então veja, a diversificação geográfica, sendo que a maior parte das receitas, né, 34% é no estado de São Paulo, 11% no Ceará, também tem em Rondônia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, etc. Isso é visto como uma maneira muito positiva para aproveitar esse cenário de taxa Selic em queda, né, que favorece o consumo da população. E qual é o detalhe importante aqui? São os números dele. Tá? O potencial aqui, segundo esse relatório, é de uma valorização de 16%. Seria o valor justo aí do fundo, né? O valor alvo, digamos assim, é de R$ 141.
Nesse momento ele está sendo negociado a mais ou menos R$ 121,50, tá? Então potencial de 16%, sendo que o dividend yield dele está muito bom, né? Ele está em 9,8%, não é nada mal uma rentabilidade dessa com um fundo de tijolo. E aí, pessoal, o que a gente consegue ver aqui? O PVP dele tá 94%. O que isso quer dizer? Que ele está 6% abaixo do valor justo, que seria 100. Então é um fundo de shopping center, um setor aquecido para esse ano, que ainda encontra-se barato. Eu acho que é o único fundo barato nesse setor no momento da bolsa, tá? E tem um histórico aqui muito bom, né, de pagamento de dividendos recorrentes, né, sempre tranquilamente pagando. Nesse momento está pagando R$ 1 por cota, né, nada mal, até aumentou ao longo dos últimos meses. E enquanto isso, se a gente pegar um histórico maior, né, a rentabilidade dele está bem alta, aí, batendo tanto o IFIX quanto o CDI. E nesse momento, então, ó, o PVP dele está abaixo do valor de mercado, 0,94 então. E mais uma coisa importante aqui, pessoal, vou deixar um link na descrição com um presente para vocês, que é um livro digital sobre fundos imobiliários, 10 passos para investir em fundos imobiliários, que eu e minha equipe preparamos aqui para você, totalmente gratuito, material de qualidade aqui, de graça, com um presente do Lucro FC para você. Pegue o link na descrição, é só você entrar lá, se cadastrar e você vai receber esse e-book, esse livro digital, lá no seu e-mail, tá bom? Aproveite! E se inscreva aqui também no canal Lucro FC. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais!